pare por um segundo, largue o mouse, solte o celular e olhe para a palma da sua mão. Sério, olhe agora. O que você vê? Para uma cartomante em uma tenda mal iluminada, essas linhas são o roteiro do seu destino. Amor, fortuna, tragédia. Para o seu cérebro primitivo, elas são apenas ferramentas para segurar uma pedra ou digitar um comentário irritado na internet. Mas, para a ciência médica moderna, a sua mão é algo muito mais aterrorizante. Ela é um relatório de diagnóstico biológico impresso em 3D. Ela é uma caixa preta genética que registrou o que aconteceu com você no útero, o estado atual das suas artérias e, estatisticamente, a data provável do seu próprio prazo de validade. Nós não estamos falando de quiromancia ou misticismo barato. Estamos falando de semiologia médica e dermatoglifia. Se você quer saber se vai morrer de um ataque cardíaco, se o seu fígado está pedindo socorro ou quanto tempo o seu cérebro vai durar, você não precisa de uma bola de cristal. Você precisa decodificar a linguagem secreta escrita na sua pele. Hoje nós vamos ignorar a superstição e olhar para a maquinaria sangrenta por baixo dela. O que a sua mão diz sobre a sua longevidade? E, mais importante, você pode mudar o que está escrito nela? Vamos tirar o elefante místico da sala primeiro. Na quiromancia, a linha da vida, aquele arco que contorna o seu polegar, supostamente dita quantos anos você vai viver. Se ela é curta, você morre jovem. Se ela é longa, você vira uma tartaruga humana. A ciência diz, isso é uma bobagem completa. Essa dobra existe simplesmente porque você tem um polegar opositor e precisa dobrar a pele para segurar coisas. Se você não tivesse essa linha, sua mão seria uma barbatana rígida e inútil. No entanto, existe um indicador na sua mão que prediz a morte com uma precisão estatística assustadora. Não é o comprimento da linha, é a força do aperto. Bem-vindo ao conceito de dinamometria. Um estudo massivo publicado na The Lancet, que acompanhou quase 140 mil pessoas em 17 países, descobriu algo que chocou a comunidade médica. A força do seu aperto de mão é um preditor de mortalidade melhor do que a sua pressão arterial sistólica. Por quê? Porque apertar algo com força salvaria sua vida? Não é sobre a mão. A mão é apenas o tacômetro do motor. A força de preensão manual é um biomarcador para a integridade neuromuscular total do seu corpo. Veja bem, a fraqueza não começa quando você cai, ela começa no nível celular. Quando você aperta a mão de alguém, ou um dinamômetro, seu cérebro precisa recrutar unidades motoras, disparar sinais elétricos através da medula espinhal e contrair fibras musculares rápidas e lentas em uma sinfonia explosiva. Se o seu aperto é fraco, isso é um sinal precoce de sarcopenia, a perda de massa muscular, e dinapenia, a perda de força neurológica. E aqui está o mecanismo profundo. Músculos não são apenas carne para mover ossos. Músculos são órgãos endócrinos. Quando você usa força, seus músculos liberam moléculas sinalizadoras chamadas miocinas. Pense nas miocinas como e-mails urgentes enviados para o resto do corpo dizendo: "Ei, reduzam a inflamação, queimem a gordura visceral, protejam os neurônios." Se você tem um aperto de mão frouxo, o famoso peixe morto, sua fábrica de miocinas está fechada. Estatisticamente, cada decréscimo de 5 quilos na força do seu aperto aumenta o risco de mortalidade por todas as causas em 16%. Então, se você quer ler a sua linha da vida, aperte a mão de um amigo. Se ele reclamar de dor, você provavelmente vai viver muito. Se ele nem sentir, bem, talvez seja a hora de ir para a academia. Agora, coloque sua mão plana na mesa. Olhe para o seu dedo indicador, o dedo que você usa para apontar ou julgar pessoas, e o seu dedo anelar, onde vai a aliança. Qual deles é mais longo? Isso não é um truque de festa. Isso é paleontologia hormonal. Essa proporção é chamada de razão 2D a 4D e é uma janela direta para o momento em que você estava sendo montado dentro do útero da sua mãe. Entre a 8ª e a 12ª semana de gestação, o feto humano é banhado em um coquetel de hormônios. Se você foi exposto a altos níveis de testosterona pré-natal, seu dedo anelar cresceu mais. Isso é governado pelos genes ROX, ROX-A e ROX-D, os mesmos arquitetos genéticos que curiosamente controlam o desenvolvimento dos seus órgãos genitais.
Sim, sua mão e suas partes baixas compartilham o mesmo código de construção. Cenário A. O anelar é mais longo. Baixa razão, 2D a 4D. Você é um tipo testosterona. Evolutivamente, isso está ligado a melhores habilidades espaciais, maior desempenho atlético e, estatisticamente, mais sucesso no mercado financeiro de alta frequência. Mas a biologia sempre cobra um preço. A taxa por esse banho de testosterona é um sistema imunológico ligeiramente mais lento. Homens com anelares longos têm, estatisticamente, maior risco de câncer de próstata e tendem a sofrer mais com doenças infecciosas, como vimos em dados recentes sobre a gravidade da Covid-19. É o preço de ser construído para o risco. Você quebra mais fácil. Cenário B. O indicador é mais longo ou igual. Alta razão 2D a 4D. Você é o tipo estrogênio. Esse perfil está ligado a uma memória verbal superior e a menores taxas de doenças cardíacas precoces. O estrogênio é cardioprotetor. No entanto, o custo aqui é psiquiátrico. Estudos correlacionam uma razão 2D a 4D alta com maiores riscos de ansiedade, depressão e distúrbios alimentares. A sua mão é um registro fóssil da batalha química que ocorreu antes mesmo de você nascer. Você não pode mudar o comprimento dos seus dedos, mas saber disso muda o jogo. Se você tem o dedo da testosterona, pare de ignorar seus exames de próstata. Se você tem o dedo do estrogênio, cuide da sua saúde mental como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Vamos nos mover para as pontas. As unhas. A maioria das pessoas só olha para elas para ver se precisam ser cortadas ou pintadas. Um médico olha para elas para ver se você está sufocando lentamente. As unhas são feitas de queratina, mas a matriz ungueal, onde elas nascem, é um dos tecidos de divisão celular mais rápida do corpo. Isso significa que qualquer interrupção na sua saúde, uma febre, uma falta de nutrientes, uma crise, aparece aqui primeiro. É como os anéis de uma árvore, mas em tempo real. O sinal do baqueteamento, clubbing. Junte os dois indicadores, unha com unha. Você vê um pequeno diamante de luz entre eles? Se sim, ótimo. Se não, e suas unhas parecem arredondadas como vidro de relógio antigo, você tem o que chamamos de baqueteamento digital. Hipócrates descreveu isso há 2.400 anos, e a ciência moderna explicou o mecanismo, hipóxia crônica. Se você tem câncer de pulmão, fibrose cística ou doença cardíaca congênita, seu sangue não carrega oxigênio suficiente. Em resposta, seu corpo libera fatores de crescimento, como o PDGF, que viajam para as extremidades e causam uma dilatação vascular anormal, inchando a ponta dos dedos. Se suas unhas estão arredondadas e inchadas, seu corpo está gritando por ar há anos. As linhas de Bo. Vê sulcos horizontais profundos atravessando suas unhas, como se alguém tivesse passado uma faca. Isso não é velhice. Isso é uma cicatriz metabólica. Em algum momento, meses atrás, seu corpo passou por um estresse tão violento, uma infecção grave, quimioterapia, desnutrição severa, que ele disse: pare a fábrica de unhas. Precisamos dessa energia para manter o coração batendo. A produção de unha parou e depois recomeçou, deixando essa vala. É um registro geológico de um trauma biológico. E não vamos esquecer das unhas de Terry. Unhas quase totalmente brancas com uma borda vermelha escura no topo. Isso é o cartão de visita da insuficiência hepática. O seu fígado está falhando em processar proteínas, mudando a pressão osmótica do sangue e alterando o leito vascular das unhas. Sua manicure pode saber que você está doente antes do seu médico. A diferença é que ela acha que é falta de cálcio, quando na verdade pode ser o seu fígado pedindo demissão. Voltemos para a palma. A maioria de nós tem 3 linhas principais, formando um M torto, mas cerca de 1,5% a 5% da população tem algo diferente. Uma única linha reta atravessando a palma de ponta a ponta. Na quiromancia, isso é chamado de linha simiesca, e dizem que pertence a pessoas com foco intenso ou natureza fanática. Na medicina, chamamos de prega palmar transversa única. Durante décadas, isso foi usado apenas como um marcador soft para a síndrome de Down, trissomia 21, ou a síndrome fetal alcoólica. Por quê? Porque as linhas da mão se formam no início da gestação.
por volta da 12ª semana, ao mesmo tempo que o cérebro está se organizando. Uma falha ou variação na dobra da mão pode sinalizar uma variação no desenvolvimento neural. Mas espere, não entre em pânico se você tem essa linha. A biologia é bagunçada. Muitos gênios, atletas de elite e pessoas perfeitamente saudáveis têm essa prega única simplesmente por acaso genético ou herança familiar. Tony Robbins tem, Robert De Niro tem. O que isso nos ensina? Que marcadores biológicos são probabilidades, não sentenças de prisão. Ter a marca não significa ter a doença, mas nos lembra de quão interligado é o desenvolvimento da nossa pele com o nosso sistema nervoso. A pele, afinal, é apenas o cérebro externo. Ambos vêm da mesma camada embrionária, a ectoderme. E a cor? Não a cor da sua pele determinada pela melanina, mas a tonalidade do sangue fluindo sob ela. Abra as mãos. Se as palmas estão vermelhas brilhantes, especialmente na base do polegar e do dedo mínimo, mas o centro é pálido, você pode ter eritema, palmar. Para um leigo, parece que você tem mãos quentes e saudáveis. Para um hepatologista, isso é um sinal de alerta vermelho piscante. O mecanismo é fascinante e aterrorizante. O fígado é responsável por filtrar e quebrar hormônios circulantes, incluindo o estrogênio. Se o seu fígado está danificado por álcool, gordura ou vírus, ele não consegue reciclar o estrogênio. O resultado? O nível de estrogênio no sangue sobe. O estrogênio é um vasodilatador potente. Ele abre os capilares. E onde temos uma densidade enorme de capilares superficiais? Nas palmas das mãos. Suas mãos estão vermelhas porque você está literalmente intoxicado pelos seus próprios hormônios não processados. É o seu corpo usando suas mãos como um sinalizador de emergência. Por outro lado, mãos cronicamente pálidas ou com linhas que não têm cor podem indicar anemia severa. O corpo, em sua sabedoria de sobrevivência, retira o sangue da periferia, mãos e pés, para manter o Bundesenton cérebro e o coração funcionando. Se suas mãos parecem de cera, seu tanque de combustível, ferro e hemoglobina está na reserva. Finalmente, estenda a mão no ar e tente mantê-la perfeitamente imóvel. Coloque uma folha de papel sobre ela para amplificar o movimento. Aquele pequeno tremor, se for rítmico e acontece quando você tenta fazer algo, como segurar o papel, chamamos de tremor essencial. É o distúrbio de movimento mais comum do mundo, muitas vezes genético. É irritante, mas raramente mortal. Mas se a sua mão treme quando está em repouso, relaxada no colo e para quando você a move, isso é o clássico tremor de contar moedas do Parkinson. E se o tremor for rápido, sutil e vier acompanhado de palmas suadas e perda de peso, olhe para a tireoide. O hipertireoidismo acelera seu sistema nervoso simpático até que suas mãos vibrem como um motor desregulado. Sua mão não mente sobre a voltagem que está correndo nos seus nervos. Então, o que a linha da sua mão diz sobre sua longevidade? Diretamente, nada. As linhas de dobra são apenas pele flexível. Mas, indiretamente, sua mão diz tudo. A força do seu aperto conta a história dos seus músculos e da sua reserva de proteção contra a velhice. O comprimento dos seus dedos revela a arquitetura hormonal da sua criação. Suas unhas e a cor da sua palma são boletins diários sobre a saúde dos seus pulmões, coração e fígado. A quiromancia antiga errou o alvo, mas acertou no sentimento. O destino está nas suas mãos, mas não é um destino fixo, escrito por estrelas. É um destino biológico, escrito por hábitos, nutrição e movimento. A parte mais bonita, ao contrário de uma linha esculpida na pedra, a biologia é plástica. Se o seu aperto é fraco, você pode treiná-lo. Levantar peso não constrói apenas bíceps, constrói reserva cognitiva e longevidade. Se suas unhas mostram estresse, você pode corrigir sua dieta e sono. Se sua palma está vermelha, você pode salvar seu fígado antes que seja tarde demais. Nós evoluímos para olhar para as nossas mãos porque elas foram as ferramentas que nos tiraram da cadeia alimentar inferior e nos colocaram no topo do mundo. Elas construíram pirâmides, escreveram sinfonias e seguraram bisturis. Não as use apenas para rolar o feed do Instagram. Use-as para monitorar sua saúde. E, mais importante, use-as para se puxar para cima. Afinal, a melhor maneira de prever o futuro não é olhando para as linhas da sua mão. É usando essas mãos para moldá-lo.
Eu quero saber a sua configuração biológica. Olhe para a sua mão agora. Seu anelar é maior que o indicador ou o contrário? Você tem a força de um gorila ou o aperto de um fantasma? Vá para os comentários e me diga o que o seu hardware diz sobre você. E se você quiser continuar decodificando o manual de instruções do corpo humano, esmague esse botão de like. Afinal, é um ótimo exercício para a força do seu dedo. Nos vemos no próximo vídeo.